E aí, gente, para o balanço do segundo dia, estamos aqui na entrada do Berlinale Palace. Quase que não sai por causa do frio. E olha que tá pouco frio, hein, gente? Vocês podem ver ali que acontecem os tapetes vermelhos. É muito grande o espaço. O cinema tem 5 andares. Ele cabe muita gente. Nós vamos falar hoje dos primeiros filmes da mostra principal, competindo pelo Urso de Ouro, que nós podemos falar, que já estão fora de embargo, que são El Prófugo, ou O Intruso em português, que é o argentino da Natália Meta, com grande elenco estelar, Cecília Roth, a atriz de Tudo Sobre Minha Mãe, Érica Rivas, de Relatos Selvagens, nós temos o Daniel Handler, de O Abraço Partido, Naruel, do 120 Batimentos por Minuto, um elenco estelar e que está num filme de horror psicológico adaptado do livro El Mal Menor. Então, realmente é um filme que vale a pena se falar e que tem uma linguagem muito apropriada de gênero para discutir questões como a sociedade patriarcal e o feminismo, como a própria equipe falou na coletiva de imprensa. Nós também vamos falar sobre o Volevo nascondermi, que em inglês é Hidden Away, o italiano, dirigido pelo Giorgio Giritti, e que o Elio Germano, ator principal do filme, já é desde já forte candidato a melhor ator, porque, claro, ainda temos vários filmes para ver, né? Vai ter o novo da série Porter com Javier Bardem, e que Javier sempre surpreende, mas desde já o Hélio já está sendo cotado como um dos fortes candidatos para melhor ator. A atuação dele é muito visceral, é muito intensa. Vamos falar um pouco melhor sobre isso, que ele interpreta um pintor não tão conhecido italiano chamado Antonio Ligabue, que nós iremos abordar um pouco mais aqui. Também vou poder falar sobre o novo filme do Johnny Depp, o Minamata, do Andrew Levitas, e eu vou falar sobre Vaga Carne, que estreou hoje aqui, já aberto, não é mais embargado, que é um filme que nós já pudemos ver no Brasil ano passado. Ele estreou hors concurso, por causa disso, ele não é mais inédito, mas vocês vão poder ver já já. Ele é um média-metragem que vai estrear pela Vitrine Filmes no Brasil em 19 de março, dirigido pela Grace Passot, grande atriz, dramaturga, adaptando a própria peça dela, e co-dirigido pelo Ricardo Alves Júnior. Outros filmes, os brasileiros Todos os Mortos, que está na competição principal pelo Urso de Ouro, dirigido pelo Caetano Gotardo e pelo Marco Dutra, né? Muito lembrado pelos trabalhos com a Juliana Rojas, como Boas Maneiras ou Trabalhar Cansa, sendo que a Juliana Rojas é montadora do Todos os Mortos, então ela também está na produção desse filme. E o Vento Seco, do Daniel Nolasco, um filme goiano, também brasileiro, mas esse está na competição da Mostra Panorama, que é a segunda mostra mais importante do Festival de Berlim. Nós não poderemos falar porque eles estão embargados. Duas coisas que eu posso falar sobre eles em primeiro lugar, o Vento Seco, que aliás está ventando bem, vocês estão vendo meu cabelo aqui levantando, né? O Vento Seco, ele é um filme que poderia estar na competição principal, independente da ousadia, da censura talvez ser um pouco mais elevada em relação à idade. Não estou falando em relação ao Estado, né? Estou falando em relação a quem nossa forma de classificar os filmes classificaria. Eu acho que classificaria no Brasil com 16 ou talvez 18 anos, mas eu acho que a competição principal estaria preparada para o filme. Já tivemos filmes ousados na competição principal, como o ganhador do ano retrasado, Touch Me Not, o Não Me Toque. Então, por que não? Ele poderia estar, ele tinha essa força e ele poderia ser compreendido no perfil da principal. Já o Todos os Mortos, eu deixo desde já a minha aposta, que é forte candidato para melhor atriz. Então, vamos ver. Amanhã a gente vai poder falar melhor sobre eles. Sobre os filmes que nós iremos abordar, o El Prófugo, como horror psicológico, da Natália Meta, ele é um filme muito interessante. Ele aborda um pouco a questão do intruso, que não é bem uma dupla personalidade, é uma outra voz. Todos nós temos a nossa voz interna, e se vocês não ouvissem a sua voz, vocês fossem assombrados por ela, então a nossa voz interna, ela seria nesse filme uma assombração, um fantasma, outro eu que nós não escutamos, não é uma outra personalidade, e a personagem da Érica Rivas, de Relatos Selvagens, começa a escutar essas vozes. Ela está muito bem no papel, ela realmente se destaca. Eu não sei, eu não acho que vai chegar à força de melhor atriz até o final do festival, talvez porque o final controverso, eu tive uma leitura do final, outras pessoas têm outras leituras, eu não vou falar sobre ele, mas a coletiva de imprensa, a diretora me confirmou que a minha leitura está muito mais próxima
forma de estar correta do que outras leituras foram feitas, talvez enfraqueçam sob o olhar de outras pessoas. Mas eu posso dizer uma questão de gênero. Como o filme aborda as relações, os relacionamentos negativos dela na vida, não só com homens, mas também com outras mulheres, mas principalmente com homens, a sociedade patriarcal está muito em xeque-mate. E a personagem ela tem uma virada bastante feminista, que é enunciada pelo próprio elenco e equipe na coletiva de imprensa. Eles nomearam desta forma, não sou apenas eu falando, porque essas vozes internas podem ou destruí-la ou fazê-la mais forte. Então ele brinca com linguagens de horror, apesar de também desconstruí-las. O filme é muito interessante na fotografia da Bárbara Álvares, que vocês vão reconhecer como uma fotógrafa que trabalha muito com o cinema brasileiro. Ela trabalha, por exemplo, com a Ana Mui Laerte em Mãe Só Há Uma, Em Que Horas Ela Volta, com a Val, Regina Casé, que está na novela Amor de Mãe. Então nós temos uma fotografia da Bárbara Álvares muito especial, que lida com luzes e cores para cada uma das, vamos dizer assim, não é personalidades, mas cada um dos setores do filme, de acordo com que essas vozes vão mudando e alterando o destino da personagem, essas vozes internas. Existe um filme dentro do filme, a personagem, os trabalhos dela são com vozes, ela é dubladora, então tem um filme dentro do filme que ela está dublando, que é um filme de terror japonês, então não à toa essa coincidência é metalinguística, mas é intencional, e as vozes começam a passar a dublagem, invadir o microfone, por isso começam a perturbar até mesmo o trabalho dela. E o outro trabalho dela é num coro, num coral, dentro de um anfiteatro, e por isso que eu falei do Fantasma da Ópera, que é muito como se ela fosse não só a personagem principal, a protagonista do Fantasma da Ópera, mas também o próprio fantasma. Ela fosse as duas em uma, né? Lembremos da música, né? The Phantom of the Opera is here, inside your mind. Então ele está dentro da sua própria mente. É como se ele não existisse, como se fosse realmente ela mesma. E ela estivesse assombrando ela mesma. Ou talvez as vozes que ela não estivesse escutando. É um filme muito interessante, com um final controverso, e isso talvez diminua um pouco a potência dele aqui na competição. Mas fora de competição, não deixem de assistir a esse filme. O Volevo nascondermi, do Giorgio Diritti, apesar de ser um dos favoritos para melhor ator, do Hélio Germano, que interpreta o pintor Antonio Ligabue. Ele é um filme que começa muito bem, a primeira terça parte dele tem uma montagem extremamente intuitiva, não linear, que brinca com todas as idades do pintor, com vários artistas interpretando infância, adolescência, mais velho, juventude, vai e volta no tempo, sem precisar explicar nada. Fiquei tão orgulhoso da primeira terça parte. Mas aí o documentário se torna mais tradicional. O diretor até fala na coletiva que ele tem a decisão intencional de não retratar muito as pinturas em si, ou como ele pintava, e muito mais a vida dele que inspirou as pinturas, apesar de a fotografia retratar as cores das pinturas dele. Isso é muito interessante. E ele vai retratando as pinturas mais obscuras de acordo com que a cabeça do personagem vai ficando mais complexa e complicada. Porque é um personagem que tinha dificuldade de aprendizado e que as pessoas o viam como louco, tanto que ele é várias vezes internado em instituições psiquiátricas. Ele é confundido, e porque muita gente tratava ele com condescendência, ele tendia a piorar, apesar de que aqueles que o tratavam com potencial ajudavam sempre com que ele crescesse. O ator, em compensação, carrega o filme nas costas quando ele se torna linear e, para além da fotografia, tem um rendimento incrível. Apesar de que eu acho que às vezes ele espetaculariza um pouco os maneirismos dele, mas ele realmente está incrível, a performance dele deve ser lembrada para o final do filme. E temos, claro, o novo filme do Johnny Depp. Gente, vamos lá, né? Ele está interpretando... O Johnny Depp é o Johnny Depp. Ele é muito querido por muita gente, mas ele está muito queimado por situações recentes, que ele foi acusado de ter agredido a esposa hoje em dia diz que também chegou a bater nele, foi legítima defesa, não foi. Eu não vou entrar nessa seara. Ele veio para cá com essa controvérsia, alguns jornalistas o boicotaram, outros o endeusaram, porque ele ainda carrega o grande status de Hollywood e ele é um excelente ator. Mas o filme não é tão bom assim, gente. A história real e as fotos reais do fotógrafo que entraram para a história do fotojornalismo aparecem no final, nos créditos finais, e de fato, gente, vocês conhecendo a história real do que vai ser contado no filme Minamata, que é um lugar, é um vilarejo no Japão para onde ele vai fotografar essas denúncias de uma fábrica que estava
contaminando a água, tipo Erin Brockovich, se lembram? Estava contaminando a água e adoecendo os cidadãos. Então, assim, é uma história muito densa e intensa. Eu vou dizer para vocês, os créditos finais com as fotos reais, o trabalho real do Eugene, o fotógrafo, é de um poder, é de uma visceralidade. E ele só fotografava em preto e branco, né? Que nem o nosso Sebastião Salgado. Preparem-se, as fotos vão fazer vocês chorarem, principalmente depois de verem a história completa. Mas o filme, ai gente, é Hollywood, né? Hollywood fazendo drama dos outros. Ainda mais no Japão, muita câmera lenta, muita exotificação do sofrimento, vitimização dos personagens doentes. Claro, eles são doentes, eles são vítimas, mas eles não são só vítimas, eles são resistentes, eles são lutadores. E o filme trata como se fossem coitadinhos, que esse fotógrafo branco, americano, vem salvar o White Savior. E a maquiagem do Johnny Depp tá tenebrosa, ai meu Deus. Então assim, o filme é bem problemático, ele foi exibido em caráter especial, ele não está na competição, então não é uma questão de ganhar prêmios ou não, foi só uma vitrine para um ator que no momento está enfrentando um momento controverso da carreira dele. Mas é uma atuação sólida, apesar da maquiagem. E também conta com o Bill Nighy, que é um ator muito querido, que todo mundo se lembra, como por exemplo, de Simplesmente Amor, o britânico. Vou falar um pouquinho também do Vaga Carne, que é o filme da Grace Passou, com o Ricardo Alves Jr., que é um filme que talvez algumas pessoas no Brasil já tenham visto ano passado, passou em alguns festivais, estreou ano passado na Mostra Tiradentes, na 22ª edição, e a Grace Passou foi homenageada, inclusive, ano passado nessa mostra, e é um filme intenso, de uma peça de teatro inesquecível, homônima, chamada Vaga Carne também, e que devo dizer que é uma das melhores peças da história recente do Brasil. A peça é da própria Grace, mas ela interpreta várias vozes, aí até uma coincidência falar do El Prófugo, né, da Érica Rivas, assombrada pelas próprias vozes internas, porque a Grace Passou, ela é muitos personagens e ao mesmo tempo ela é Deus. Ela é a voz de Deus dentro de nós. Nós temos a voz de Deus dentro de nós somos Deus também, porque somos pedacinhos da criação. Então essa peça ela dialoga com muitas dessas questões, também fala sobre a questão étnico-racial, cultural, histórica, religiosa e espiritual, muitas dessas questões que a ancestralidade traz através da oralidade. O filme traz muitas experimentações com luzes, cores, iluminação. Apesar de ser feito predominantemente num palco de teatro e não ser um monólogo, ele tem outros personagens, até muitas homenagens ao teatro mineiro, ao cinema mineiro, com várias participações mineiras de pessoas locais, de pessoas consagradas dos palcos mineiros. Ele é um filme teatro, ele merece a tela, ele tem muitas experimentações sensoriais, com som principalmente, porque essas vozes que vão assombrar o filme, assombravam a peça e partem de todos os lugares, aproveitam e preenchem o extracampo de uma maneira muito criativa. Vocês vão poder ver o filme Vaga Carne em breve no Brasil, que vai estrear no circuito brasileiro no dia 19 de março, distribuído pela Vitrine Filmes, então não percam. Ele é um filme média-metragem, ele é meio curto, mas ele vai ser distribuído com outro média-metragem, então não se preocupem que vai ser uma sessão praticamente de um longa-metragem. 2 médias formam um longa. Muito inteligente da Vitrine ter feito isso, eu mesmo indiquei para o Ricardo no passado, para a própria Grace, que eles distribuíssem, e eu fico muito feliz de terem chegado até a Vitrine. Eu disse que a Vitrine realmente ia ser certa para eles, e eu fico muito feliz de ter sido um casamento ideal para essa distribuição. E é mais uma chance dos brasileiros verem a Grace no cinema, uma das nossas maiores atrizes do Brasil contemporâneo, não só no teatro como no cinema. Vocês podem ver na Netflix Temporada, do André Novaes, não percam, e também no NetNow, e eu acho que no Canal Brasil, Praça Paris, da Lúcia Murat. Atuações soberbas, magistrais da Grace Passou. A gente volta amanhã e vamos poder falar melhor sobre os filmes brasileiros Todos os Mortos, do Caetano Gotardo e do Marco Dutra, e do Vento Seco, do Daniel Nolasco. Muitas coisas a serem ditas. Até amanhã, gente.